Aprenda a plantar framboesas na sua horta, tudo o que deve saber. As framboesas são talvez das árvores de fruto mais procuradas nos viveiros e grandes superfícies no momento de escolher uma fruteira para plantar no seu jardim ou horta. Será que sabe como plantar framboesas na sua horta sem grandes complicações? Convém ter em conta que existem muitas variedades de framboesas e que estas estão divididas em duas categorias: remontantes e não remontantes. Quer saber o que as distingue? Como plantar framboesas na horta, variedades remontantes ou não remontantes? Variedades remontantes. As variedades remontantes de framboesas caracterizam-se pela sua floração se repetir várias vezes durante o ano, sendo necessário para tal, podar este arbusto várias vezes ao longo do ano. Neste tipo de casos, quando as plantas de framboesa são plantadas no início da primavera, os frutos podem ser colhidos no outono, sendo em algumas condições possível obter uma segunda colheita ainda no primeiro ano. Neste tipo de variedades, a frutificação ocorre nos lançamentos do ano, durante o seu período de crescimento, ocorrendo a diferenciação floral dos gomos logo no primeiro ano. Exemplos de variedades remontantes de framboesas: Autumn Signet, Autumn Bliss, Heritage, Princess, Gallant, Joan Squire, Ruby, Joan J, Summit. Variedades não remontantes. As variedades não remontantes de framboesa comportam-se de forma completamente distinta das variedades remontantes que anteriormente descrevi. A sua floração e produção só acontece uma vez por ano e na estação adequada, obtendo-se geralmente uma maior produtividade. No entanto, é importante ter em mente que as variedades não remontantes apenas dão fruto após um ano de crescimento vegetativo e depois de um período de dormência durante o inverno. Concluindo, as variedades não remontantes de framboesas são bianuais, sendo os lançamentos do primeiro ano vegetativos, diferenciando-se no segundo ano para a produção de frutos. Uma boa ideia é comprar exemplares das duas variedades, pois dessa forma irá prolongar a sua produção por mais tempo. Exemplos de variedades não remontantes: Mollin Gaia, Glen Moy, Mollin Julia, Micker, Glen Clova, Mollin Leo, Glen Rosa, Glen Magna, Glen Lyon, Glen Ample, Glen Prosen, Chilliwack, Puyallup. Como plantar framboesas? Saiba quais os principais cuidados. Sulos: estes pequenos frutos gostam de sulos com uma boa drenagem. pH deve estar entre 5,5 e 6,5. Exposição solar: as framboesas gostam de locais protegidos do vento e com boa exposição solar, tolerando situações de sombra parcial. Nota: a exposição solar é um fator que deve ter bastante peso na escolha do local para plantar o seu arbusto, uma vez que promove o amadurecimento das bagas e favorece a polinização. Rega: tal como para outro pequeno fruto, em termos de rega é fundamental evitar o excesso de umidade, pois pode levar ao apodrecimento das raízes. Caso faça a plantação das suas framboesas em camalhão, poderá ser necessário, especialmente no verão, regar várias vezes ao dia de modo a diminuir a temperatura na superfície do mesmo. Controlo de infestantes: antes de plantar as framboesas, faça uma boa preparação do solo, eliminando todas as plantas infestantes e as suas raízes para diminuir a competição por água e nutrientes com a sua árvore de fruto. Poda: esta é uma operação cultural muito importante para a manutenção da produtividade destas árvores de fruto, permitindo a eliminação de varas doentes ou afetadas com pragas ou doenças. Deve aproveitar para eliminar o excesso de varas ou aquelas que estão mais enfraquecidas, melhorando a distribuição da luz solar e favorecendo o arejamento. No que diz respeito às variedades não remontantes das framboesas, deve efetuar a poda no final da colheita ou no final do inverno. Neste caso, devem ser eliminadas todas as varas que deram fruto, cortando-as junto à base.
Nos períodos de janeiro a março, todas as varas do ano que sejam pouco vigorosas, estejam partidas ou doentes devem ser excluídas. No caso das variedades remontantes, estas devem ser podadas logo após a colheita, cortando-se todas as varas junto ao solo. Na próxima primavera que suceder esta operação, aparecerão novos lançamentos nestes arbustos que vão frutificar nesse ano. Como plantar framboesas? Procedimentos. Evite plantar framboesas em locais onde anteriormente tenham estado instaladas culturas como berinjelas, tomates, batatas ou morangos. Este procedimento é muito importante para evitar doenças, uma vez que estas culturas são propensas ao mesmo tipo de fungo que normalmente este fruto. Prepare bem o solo, eliminando todas as plantas infestantes. Mobilize bem a terra para que esta fique leve e fofa. Adicione um substrato apropriado para este tipo de plantas, adicione composto e um fertilizante biológico caso o seu solo necessite. Para conhecer as necessidades da sua terra, faça análises ao solo antecipadamente. Antes de colocar as plantas na terra, crie uma estrutura de túteres com estacas e éramos para orientar as plantas no seu crescimento e desenvolvimento. Se possível, quando tiver intenções de adquirir as suas framboesas, compre exemplares criados em viveiro, que lhe dão mais garantias da ausência de pragas e de doenças. A melhor época para plantar estas plantas é no fim do inverno, umedecendo-as anteriormente num balde com água. Escave um buraco de uma dimensão equivalente a 2 vezes o tamanho do vaso em que a planta está contida. Coloque um pouco de adubo apropriado no fundo do buraco que cavou, colocando a planta no centro do mesmo. Caso tencione plantar mais do que uma planta, coloque-as a uma distância entre os 60 e os 90 centímetros umas da outras. Preencha o restante do buraco que fez com terra, compactando levemente na superfície em torno da haste da planta. Regue abundantemente as plantas após a plantação. Pode aplicar uma camada de malte com aparas de pinheiro, por exemplo, para ajuda a revigorar a planta e combater o aparecimento de plantas infestantes. Use esta dica apenas nos primeiros tempos. Após esse período, os níveis de umidade podem promover o aparecimento de doenças nas plantas. Como plantar framboesas? O momento da colheita. Esteja atenta à maturação dos seus frutos e aos pássaros que certamente vão querer provar estas bagas. Assim que estejam prontas a serem consumidas, a colheita deve ser feita